Eu participo neste debate porque me parece importante esclarecer que aquilo que o Sr. Deputado apresenta como factos é meia-verdade. E, sendo meia-verdade, não é facto nenhum. É a sua leitura. É a sua leitura. Eu gostava de ser claro em relação à forma como entendo a SATA e à forma como enquadro essas declarações que foram por mim proferidas em 2009 e que eu reafirmo na íntegra hoje. A SATA é essencial, mesmo num novo modelo de acessibilidades aéreas à nossa região negociado pelo Governo Regional, a SATA é essencial para os Açores. Mas parece que nos escapou alguma coisa aqui. O setor turístico na nossa região, entre os anos 2006 e 2013, foi sujeito a uma pressão incalculável. Incalculável. E a SATA foi o instrumento pelo qual se garantiu que entre uma situação de grande desafio, de grande exigência, de grande sacrifício para empresários e para trabalhadores desse setor, não tivéssemos chegado a uma situação de descalabro total. Isso deve-se à SATA também. Há uma outra declaração, Sr. Deputado, que Vossa Excelência não referiu, e eu nem sequer sei se ela está referida em algum sítio, mas que eu também costumava a dizer, e costumo ainda. No dia em que eu tiver que escolher entre a minha posição ou em que eu tiver que escolher entre defender a minha posição como acionista da SATA, eu, Governo, e defender o melhor regime de acessibilidades aéreas que sirva a nossa região, não hesitarei um segundo. Defenderei o melhor regime de acessibilidades aéreas à nossa região. Porque, senhoras e senhores, Senhora Presidente, as coisas não significa que, ao dizer isso, eu esteja a dizer que a SATA é descartável. Não é isso. Reafirmo. A SATA é essencial. Mas há interesses acima do interesse da SATA. E esses interesses são os interesses das açorianas e dos açorianos terem um bom regime de acessibilidades aéreas. E as coisas não são incompatíveis. Terceira questão. Vossa Excelência referiu que foram dadas orientações à SATA para explorar rotas deficitárias. É verdade. Consta do relatório. Mas, ao mesmo tempo, foi dito ao Conselho de Administração e foi assumido seguir esse caminho, que o déficit dessas rotas deveria ser compensado com outras operações que a SATA deveria realizar. Senhor Deputado, essa situação é completamente diferente de dizer que o Governo Regional mandou a SATA fazer rotas deficitárias e não quis curar mais do assunto. Não é verdade. Por último, e a concluir, no meio de tudo isto há algumas verdades, se lhe quiser chamar assim, que eu tenho neste momento. Se nós conseguimos passar a tormenta que passamos no nosso setor turístico e chegarmos a anos, como aconteceu a partir de outubro e de novembro de 2014, como aconteceu com maior notoriedade a partir de março ou de abril de 2015, deve-se também à SATA. Porque quando foi preciso, a SATA, e a SATA não é uma entidade abstrata, são trabalhadores. A SATA chegou-se à frente
E é por causa da SATA que nós hoje, ou que durante esse período, nós tivemos ainda hotéis abertos, nós tivemos ainda restaurantes abertos. E, portanto, eu posso ter cometido muito erro, mas gostava de, perante esta Câmara, de explicitar as razões das opções que tomei. E estou convencido que também os trabalhadores de hotéis, de restaurantes, de renta-cars, aqueles que ao longo destes anos viram a queda do mercado nacional e o crescimento dos mercados onde operava a SATA, reconhecem que se não tivesse sido a SATA, se não tivesse sido a SATA a acudir ao nosso setor turístico, muito mais despedimentos tinham existido, muito mais angústia teria havido nas famílias que têm membros a trabalhar nesse setor. E, portanto, nós ultrapassamos esta fase de tormenta. Não é dizer que foi exigido muito à SATA, é verdade. Nós não saímos deste processo sem feridas. Agradeço que termine, Sr. Presidente. Já termino, Sra. Presidente. Sem feridas, mas saímos salvaguardando aquilo que para o Governo, já que referiu esse assunto para mim como Secretário da Economia e para mim como Presidente do Governo, é essencial. Se eu tinha um instrumento chamado SATA, esse instrumento foi colocado a servir, não é a economia dos Açores, foi os milhares de açorianos que trabalham em hotéis, que trabalham em restaurantes e que viram ameaçados os seus postos de trabalho pelo descalabro do nosso principal mercado, que era o mercado continental. Isso levava-nos para outra discussão que eu, da minha parte, não quero introduzir aqui. Foram essas as razões. A SATA está numa situação que inspira e que exige um esforço acrescido também da parte do Governo. Cá estamos. Cá estamos, porque nunca negamos que a relação à SATA a consideramos essencial. Mas também nunca negamos que acima da SATA está o interesse dos Açores. E é nessa ponderação de interesses relativamente às quais, já termino, Sra. Presidente, Vossa Excelência poderá discordar, poderá entender que foi mal conduzido, mas foi esta ponderação de interesses que eu, como Secretário da Economia e como Presidente do Governo, sigo. Muito obrigado. Eu quero dizer ao Sr. Presidente do Governo Regional o seguinte. Nesta estratégia de salvar o turismo, o Sr. Presidente do Governo Regional não só não salvou o fluxo turístico, não salvou, mantivemos níveis muito baixos, como também quase que mata, e vou dar uma imagem popular, a galinha dos ovos de ouro. Porque a SATA é absolutamente fundamental. E não digo que é fundamental, vou utilizar outro tipo de adjetivo. Insubstituível em termos de coesão interna para a região. Eu não concebo que seja possível à região manter a coesão territorial e social e económica sem a SATA. A SATA é insubstituível. E, portanto, o Sr. Presidente do Governo Regional diz que deu instruções, e isso consta no relatório, no sentido de manter os prejuízos com cobertura em relação às rotas que nos davam lucros. Ou seja, mas não foi isso que aconteceu. E o Conselho de Administração sabia e o Governo Regional também sabia, porque há um período prolongado durante o qual as rotas deficitárias se sobrepõem claramente em relação às rotas que dão lucro. E, portanto, o Sr. Presidente do Governo Regional, e isso não está, o Sr. Presidente do Governo Regional, e isso nunca foi assumido e não foi assumido também pelo Sr. Secretário da Economia, não foi assumido. Há um momento, durante muitos meses, os senhores sabem que a acumulação de prejuízo é enorme. Os senhores sabem que não há cobertura por parte das rotas que dão lucro. Os senhores sabem isso durante 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Os senhores têm essa informação. Isso não está no relatório. Os senhores têm essa informação e os senhores não fazem nada para alterar essa situação. E, portanto, a responsabilidade aqui é a seguinte. E há algo que é incompreensível, foi o que eu lhe disse, Sr. Presidente.
que é, num momento de enormíssima dificuldade para a empresa, que se lhe está a pedir um sacrifício enorme, que é manter um conjunto de rotas deficitárias para salvar o turismo, o senhor Presidente do Governo Regional deixou de lhe pagar o que lhe deve à empresa. Deixou de lhe pagar, senhor Presidente. E, portanto, a partir do momento em que a empresa está a pedir um esforço suplementar, em que ela tem que manter rotas deficitárias, o senhor deixa de lhe pagar. E isto é absolutamente insustentável. Já vi, Sra. Presidente, que atingiu o meu tempo. Vou terminar, vou apenas concluir dizendo o seguinte. Esta situação ainda tem a agravante dos senhores terem deixado em falência técnica uma empresa para a qual estão a conceber um cenário concorrencial. Isto significa uma enorme responsabilidade política da parte de Vossas Excelências ou não? Eu acho que significa. Porque deixam uma empresa extremamente fragilizada e depois dizem-lhe assim, os senhores agora têm 165 milhões de euros de prejuízo e agora vão concorrer. Agora vamos ter abertura de mercado, agora vamos ter liberalização de rotas. E os senhores pedem esse sacrifício a uma empresa em que os senhores deixaram de rastros. E, na minha perspectiva, isso significa uma enorme responsabilidade política que o relatório não vos atribui, mas deveria atribuir.